Tá gravando já? Ah, tá. Ok, acho que agora está gravando. Bom, essa é a webconferência 2, de Física Experimental 2, e nosso objetivo hoje é fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada e também falar sobre gráficos. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo sobre isso aqui, do gráfico, porque na disciplina de Física Experimental 1, isso daqui era um assunto lá, que a gente deveria ter discutido, né? A gente acabou não discutindo isso, mas agora eu vou retomar, né? Eu vou retomar e vou discutir com vocês. Vocês estão usando gráficos, vocês estão fazendo gráficos nessas planilhas eletrônicas, naquele Davis que a gente orientou lá na Física Experimental 1, tudo bem. Mas eu acho que vale muito a pena a gente entender um pouco desse mecanismo de como é que faz um bom gráfico, tá? Antigamente não tinha planilha eletrônica, a gente não vai voltar no tempo, mas ao mesmo tempo entender como faz um gráfico é também entender um algoritmo que tem por trás disso. Então, acho que vale a pena a gente discutir um pouco isso, tá? Pelo menos gastar um tempinho com isso. Bom, vamos fazer uma rápida revisão aqui. Eu vou fazer retomar um pouco do que a gente discutiu lá na Física Experimental 1, tá certo? Todas as vezes que a gente faz uma medida, né, é impossível a gente obter o valor exato, tá? Por menor que seja, o valor medido sempre está afetado de uma incerteza, tá certo? O valor medido sempre está afetado de uma incerteza. Então, se a gente não tem como, se é intrínseco do processo de medida a existência da incerteza, então a gente precisa aprender a determinar o valor dessa incerteza e também compreender as implicações para a apresentação dos resultados. Vocês já sabem isso, porque vocês já fizeram Física Experimental 1, né? Já viram que o próprio, vocês, né, o Pedro já me pediu para tirar uma dúvida agora há pouco, né? Quer dizer, a incerteza ela se propaga nos cálculos, tá certo? A incerteza ela informa para a gente o nível de precisão que a gente tem ao fazer uma medida, e esse nível de precisão depende do instrumento, depende do operador, depende das condições, depende de várias coisas, né? Então, quer dizer, não dá para fazer trabalho experimental sério sem levar em consideração a incerteza. Quer dizer, a gente precisa entender que isso faz parte da nossa vida, né? Em trabalhos experimentais, trabalhos científicos. No dia a dia, a gente aceita bem quando a gente vai num restaurante comprar um prato de comida, você bota o prato na balança, você não está muito preocupado se aquela balança ali tem 5 gramas para mais, 5 gramas para menos, 3 gramas para mais, 3 para menos. Ninguém compra um prato de comida e pergunta a incerteza da medida. Isso não faz muita diferença, não faz nenhuma diferença, na verdade, para o nosso dia a dia. Né? Porque a gente está nas atividades corriqueiras, mas quando você está fazendo trabalhos experimentais, trabalhos científicos, você está projetando, por exemplo, um motor de um carro, que tem que projetar o diâmetro da camisa e o diâmetro do pistão, as incertezas nas medidas, né, no processo de fabricação, nas medidas, tanto de uma peça quanto na outra, é uma coisa absolutamente fundamental. Tá certo? Se isso não tiver um controle muito rígido, o motor do carro simplesmente não vai funcionar. Né? Quando você está tentando encaixar um eixo num rolamento também, é um outro exemplo. Né? Tem milhares de exemplos na engenharia, por exemplo, na física também. Professor, Sim. eu posso ter uma incerteza negativa? Não, a incerteza, ela define um intervalo. Tá? Quando eu falo que o comprimento de um objeto é 5,3 milímetros ou centímetros, não importa, e a incerteza é de 0,1 centímetro, tá? Significa que eu estou errando, que o valor da medida pode ser 5,4 centímetros ou 5,2 centímetros. Aquele 0,1 da incerteza significa que ela determinou um intervalo de valores possíveis para aquela medida. Ok, mas os cálculos, se eu faço os cálculos, por Sempre exemplo, positivo. A incerteza sempre tem um valor positivo. A gente sempre leva em consideração a incerteza em módulo. independente se o valor for negativo, Independente. porque o valor pode ser negativo. Pode, se você estiver num processo de determinar a incerteza que ela seja fruto de algum cálculo, pode acontecer, mas é difícil também acontecer isso
A menos que o valor da grandeza seja negativo, porque os cálculos de incerteza sempre são feitos em módulo. Ok, Tá? sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, porque vamos supor, a incerteza é calcular aí da multiplicação. Se eu faz, vamos supor, A vezes B, tá certo? Mais ou menos A vezes B, vezes valor relativo da incerteza, ou seja, Sim. o delta A sobre o A em módulo, mais o delta B sobre B em módulo. Isso. Aí esse A vezes B, ele pode ser negativo, e aí? Pode. Então, mas você repara que na frente desse A vezes B já tem o sinal de mais ou menos. Já tem, significando Tá. que aquilo ali pode ser tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Por isso que, para efeito de cálculo, a gente sempre leva em consideração como se fosse um valor positivo. Ok, mas o A vezes B, se ele for negativo, eu deixo negativo ou posso botar ele positivo? Você pode botar ele positivo para fazer o cálculo, tá? Entendi, professor, entendi. Porque no final das contas, aquele valor que você obteve para incerteza sempre vai significar que é o valor da medida mais aquele valor da incerteza, o valor da medida menos aquele valor da incerteza. E isso vai determinar para você um intervalo de valores possíveis. Ok, professor, entendi. Essa é a essência do conceito de incerteza. A Ok. incerteza diz para a gente que o resultado de uma medida não é um valor único, e Uhum. sim um valor que pode variar dentro de um intervalo. Tá? Quer dizer, agora na física experimental, né, em trabalhos científicos, quando você faz uma medida, você não encontra mais um resultado, você encontra um intervalo de valores de resultados possíveis. Tá? Ok, professor, ok, obrigado. Alô. Muito bem, então temos que aprender a lidar com isso. E a gente, né, o que eu estou dizendo, né, quer dizer, a gente não tem mais agora, não tem mais agora, opa, tá aqui, uma, melhor assim. Você não tem mais agora isso aqui simplesmente, né? Isso aqui não é um resultado correto de uma medida. O resultado correto tem que ter o valor e a respectiva incerteza, tá? É isso que eu estou dizendo. Bom, e aí a Ô, gente já o senhor tá com a matéria na tela? viu. Eu tô olhando o seu rosto aí. É por isso que eu estou falando que às vezes eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui, né? Quer dizer, olha, tá vendo? O que, que vocês estão vendo agora? Agora eu tô vendo a tela. Tá vendo a tela? Tô com Pois medo de é, uma barra. eu não sabia o que, que vocês estavam vendo. Vocês me desculpem. Vocês continuam vendo a tela? Sim. Tá? Então, mas na verdade, assim, o que eu fiz aqui, ó, só vou voltar os slides aqui, tá? Foi isso. É esse texto aqui que eu botei rapidamente. E aqui, essa apresentação aqui, tá? Foram esses 4 slides aí. Todo mundo está vendo agora, né? Maravilha. Bom, valor mais provável, a gente já viu que é simplesmente quando você pode fazer uma série de medidas, você pode tirar a média, tá certo? Então, esse vai ser o valor mais provável, quando isso é possível, né? De fazer uma série de medidas de uma única coisa. E os desvios, a média dos desvios e os desvios da média e a média dos desvios pode ser uma boa estimativa da incerteza dessa medida. Isso quando você tem medidas que podem ser repetidas, né? Aquela medida que a gente fez lá no início, na física experimental, em que a gente pedia para medir um cartão de banco, não adianta você medir várias vezes aquela coisa, porque você já fica influenciado pela primeira medida. A gente fez a incerteza do cartão de banco porque nós pegamos a medida de diferentes pessoas. Mas se você fosse um operador sozinho e você estivesse fazendo aquela medida, você não teria muito. O que você iria fazer? A incerteza não é uma coisa muito confiável se a medida não puder ser repetida sem ser influenciada pelo valor anterior. Tá? Então, as incertezas do tipo A são aquelas que você pode medir uma coisa repetida. Por exemplo, o período de um pêndulo. Né? Você bota um pêndulo para oscilar. Não, você não fica influenciado pela medida anterior, porque você está vendo ele passando por ali e você está com o cronômetro aqui. Quando ele passou aqui, deu uma volta completa, você aciona o cronômetro. Então, isso é uma medida que você pode repetir várias vezes, a medida que você fez anteriormente não te influencia na próxima. Mas quando você tem medidas que influenciam, que uma medida influencia a outra, então você tem certezas do tipo B, que são aquelas que você tem que estimar o valor, né? Baseado
em várias coisas, né? Em conhecimentos prévios, manuais, valores que já foram previamente determinados, a experiência da pessoa que está resolvendo, que está fazendo a medida, conta muito nisso, né? É muito importante a pessoa que está fazendo olhar para aquilo e falar assim, poxa, eu estou fazendo essa medida, mas a incerteza que eu estou tendo aqui é da ordem de 0,5 milímetro, 0,3 milímetros ou 1 milímetro, né? Isso é uma coisa, o quê? À medida que você vai avançando no processo, que você vai ganhando familiaridade, digamos assim, né? Uma pessoa que trabalha com isso, tá? Mas a ideia é que vocês, como aluno, também em algum momento ganhem essa familiaridade. Consigam olhar para uma medida e começar a estimar ali, falar, olha, essa certeza que eu estou cometendo aqui é da ordem de, sei lá, 0,5 milímetro. Ou então você está medindo um ângulo, esse ângulo que eu estou medindo, 1 grau para mais, 1 grau para menos, tá? Isso é uma coisa que você tem que começar a desenvolver essa sensibilidade, essa capacidade de olhar para aquela coisa ali, olhar para aquela medida, para aquela situação e para aquele instrumento de medida e determinar essa incerteza, tá bom? Bom, aí já falei de erros aleatórios, erros sistemáticos, eu já falei também da outra vez, eu não vou demorar muito com isso aqui não, tá? Erros aleatórios são essas flutuações naturais e erros sistemáticos aqueles que são sempre para mais ou sempre para menos. Aí a gente fez essas medidas aqui, né, com cartão de banco, tá vendo? Usando a régua em decímetro, depois a régua em centímetro, depois a régua em milímetro, né? Aqui é a medida, aqui é um detalhe da medida, mas como se estivesse dando uma lente de aumento, né? E depois também fizemos a medida com o paquímetro, aqui seria a situação, né? E aqui eu estou pegando uma foto mais ampliada da medida em si, né? Na verdade, assim, a gente já fez tudo isso. Eu só estou repassando rapidamente para dizer para vocês, né, só para relembrar que, por exemplo, isso aqui são os dados de de uma medida que eu fiz com... Eu fiz isso também com o pessoal do ensino presencial, né? Então, esses dados são dados que eu peguei de um grupo que fez essas medidas, né? E aí, a gente observa aqui, ó, a medida que foi feita com a régua em decímetros. Mauro, acho que está com o microfone aberto. Consigo fechar o microfone. Ah, tá. Então, olha bem, a medida que foi feita com a régua em decímetro, né, daquele cartão, a gente encontrou esses valores aqui, né, para o valor e para a incerteza, e aí, transformando esse resultado em milímetros, a gente achou isso aqui, né? Aqui está com um errinho, porque tinha que ser 84 aqui, ó. Eu errei na hora como é que fala? De truncar, né? Na hora do arredondamento era aqui para ser 84. Tá? Aqui, ó. Aqui é para ser 84. Peraí. Em vez de ser 83, era para ser 84. Tá? Mais ou menos 4. Foi um erro de arredondamento. Mas não é isso que importa agora, não. Importa que... Aí, com a régua em centímetro, nós encontramos 84,4 mais ou menos 0,6. Com a régua em milímetro, 85,1 mais ou menos 0,2. E com o paquímetro, 85,60 mais ou menos 0,05. Tá? Então, vocês reparem como é que, ao usar instrumentos mais precisos, cada vez mais precisos, com escalas mais precisas, a gente também foi diminuindo o tamanho da dúvida que eu tenho quando eu faço a medida, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui a minha dúvida foi de 4 milímetros, depois foi de 0,6 milímetros, depois de 0,2 milímetros, depois de 0,05 milímetros. Tá vendo como é que vai diminuindo a dúvida, né? Se a gente fosse mostrar num gráfico, só rapidamente aqui, ó, esse ponto central aqui seria o valor da medida feita. Essa escala não é absoluta, repara que ela começa no 78 e vai até 88. Eu mantive assim só para a gente poder ver as barras, né? As barras de erro. Quer dizer, olha o tamanho do intervalo da dúvida quando eu faço a medida com a régua em decímetro. Aí depois em centímetro, depois em milímetro, depois o paquímetro, que é
décimos de milímetro, né? Que ele divide 1 milímetro em 20 partes, é da ordem de décimos de milímetros, né? Então, vocês estão vendo como é que a coisa funciona? Aí você fala assim, bom, qual instrumento que a gente vai utilizar para fazer uma medida? Depende da aplicação. Depende da aplicação. Tá? Se você quer medir um cartão de banco, uma régua graduada em milímetros já te dá uma medida razoável. Precisa ver, porque se você estiver montando a maquininha, se você errar 0,2, 0,3 milímetros para mais ou para menos, se você estiver construindo a maquininha que lê o cartão, pode ser um problema. Então, talvez você tenha que usar um paquímetro, né, para medir o cartão, para fazer o controle de qualidade da produção dele, tá certo? Talvez você tenha que usar um paquímetro. Por outro lado, se você quer medir a área, o comprimento sei lá, comprimento de um cômodo da sua casa, né? A área, a largura e o comprimento. Talvez uma trena graduada em centímetros seja suficiente, 1 centímetro para mais, 1 centímetro para menos no comprimento de uma parede. Às vezes faz diferença, né? Porque você quer botar um guarda-roupa encaixadinho assim, 1 centímetro para mais ou menos pode fazer diferença. Mas se tu quiser medir, por exemplo, a área de um lote, de uma casa, né? 1 centímetro para mais, 1 centímetro para menos não vai fazer a menor diferença. Então, qual instrumento a gente vai utilizar? Depende da aplicação, né? O que eu estou mostrando aqui, que para fazer a mesma medida com um instrumento, né? Quer dizer, a mesma medida, que é o comprimento do cartão, feita com instrumentos diferentes, produz medidas com intervalos de dúvida, digamos assim, intervalos de incerteza diferentes, né? Os intervalos são bem diferentes, tá bom? Outra coisa importante são os algarismos significativos. O que são os algarismos significativos? Toda medida tem algarismos exatos e um duvidoso. Exatos e um duvidoso. O número de algarismos significativos de uma medida depende da precisão do instrumento. Depende da precisão do instrumento. Então, isso daqui é uma coisa muito importante, tá? Que está sendo utilizado. Vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, quando eu fiz a medida em decímetros, né? Se eu pegar aqui assim, ó, eu vou dizer assim, ó, isso daqui é aproximadamente 0,8, tá? Olhando para essa figura aí. Repare que eu já tenho dúvida aqui nesse número. Já tenho dúvida, porque eu estou chutando que é 0,8, né? Eu estou chutando. Aqui no meio aqui parece que é 0,5. Aqui eu já sei que é 1, né? Aqui é 0,5. Então, ele passou aqui, ó, né? 0,6, 0,7. Poderia dividir isso aqui em 5 partes. Deve ser por volta de 0,8. Mas esse 0,8 já é carregado de uma dúvida, tá? Então, repare, essa medida só tem um algarismo significativo. E esse significativo é duvidoso, já é duvidoso. Tá? Ele já é duvidoso. Uma medida pode ter um único algarismo significativo. E esse algarismo certamente vai ser duvidoso. Por que isso acontece? Porque, na verdade, essa régua é inadequada para medir esse cartão. Essa régua não é boa para medir o cartão. A menor divisão dela é maior do que o objeto que eu quero medir. É óbvio que não é um instrumento adequado para medir o cartão, né? Por outro lado, se eu uso essa outra régua, aí olha que maravilha, ó, eu já vi que é mais do que 8 e menos que 9. Então, eu tenho certeza que é 8. 8, alguma coisa. Vou chutar aqui 8,4. Esse 4 aqui, ó, é o duvidoso, né? Duvidoso. Tá, só. E esse aqui é o exato. Então, repare, essa daqui tem 2 algarismos significativos, né? Essa medida tem 2 algarismos significativos. Agora, nessa outra régua, repare que eu já consigo ver o que é, ó, 85. Eu vi que já passou do 85, mas é 85 ponto alguma coisa, sei lá, ponto 2, né? Então, esse aqui é o duvidoso. Não é isso? E esses dois aqui, ó, são os exatos, né? Esses dois aqui são os exatos. Então, esse aqui tem 3 algarismos significativos. Agora, aqui com o paquímetro, olha aqui, ó, 85
né? 85, vírgula quanto? Olha, pode ser vírgula 60, tá? Olhando para essa figura aí, eu diria que é vírgula 60. Mas eu estou errando 0,05. Então, ele poderia ser 85,55 ou 85,65. Repare que o erro está sendo... O erro está na segunda casa decimal. Claro, como é de 0,5 e 0,5, 0,05, 0,05, ele pode afetar a primeira casa, tá? Mas o erro está aqui na segunda casa decimal. Então, essa medida tem 4 algarismos significativos. Por quê? Esses três aqui são os exatos, né? E esse último aqui é o duvidoso. Vocês estão entendendo como é que funciona essa coisa do algarismo significativo? Então, se você escreve uma medida assim, ó, 85,6 ou 85,60, do ponto de vista matemático, não existe diferença entre esses dois valores. Mas do ponto de vista da física, do ponto de vista científico de uma medida, existe diferença. Significa que isso aqui foi feito com uma régua graduada em milímetros, e isso, né, isso aqui é em milímetros, e isso daqui com uma régua graduada em 5 centésimos de milímetro. Estão vendo? Então, como que você apresenta uma medida? Em função do instrumento de medida que você está utilizando. Toda medida tem que ser apresentada de maneira correta, né, com o número de algarismos significativos correto. Tá? Se você fez uma medida com um paquímetro e apresentou dessa maneira aqui, no primeiro caso, está errado. Se você fez uma medida com uma régua em milímetro e apresentou desse jeito aqui, também está errado, né? Porque a régua em milímetro não te permite avaliar a segunda casa decimal, só permite avaliar a primeira. Tá vendo? Bom, professor, oi. nos exercícios da apostila tem uns com 0 à esquerda da vírgula. Esse 0 à esquerda da vírgula eu não considero significativo, né? Nós vamos discutir isso aqui agora, tá? Ó, quer ver aqui, ó? Nós vamos discutir exatamente isso, tá? Quantos algarismos significativos tem aqui? Ó, 5, né? Tá vendo? O último aqui é o duvidoso. Aqui só tem 3, porque quando você escreve em potência de 10, a potência de 10 ela não interfere, tá? Esse aqui, ó, esse aqui tem 8, tá vendo? 8 algarismos significativos. Esse aqui só tem 1. Porque o 0 à esquerda e a potência de 10 não interfere no número de algarismos significativos. E tem uma coisa importante, se você converter, se você pegar essa última medida aqui, por exemplo, essa medida está em metros, né? Se você converter essa medida aqui para milímetros, como é que ficaria, como é que seria correto? Ó, 0,6 vezes 10 ao quadrado metros. Se eu escrever assim, tá certo? Tá, porque 1 metro é igual a 10 à terceira milímetros, tá? Então, eu simplesmente escrevi 10 ao quadrado, escrevi 10 à quinta milímetros. Ou 6 vezes 10 a 4 milímetros. Também está correto essas duas casas. E esse aqui não está correto por quê? Ó, qual que é a diferença desse aqui para esse? Ó? 6 vezes 10 à quarta ou 600 vezes 10 ao quadrado. Tem diferença do ponto de vista matemático? Não tem. Não tem diferença. Mas do ponto de vista científico, do ponto de vista físico, tem. Por quê? Se você fala que alguma coisa tem 6 milímetros, é uma coisa. Se você fala que alguma coisa tem 6,00 milímetros, é outra. Por quê? Significa que a minha dúvida, né? Significa que isso aqui foi medido com uma régua graduada em centímetros, por exemplo. Eu já tenho dúvida nesse número, e essa daqui foi feito com um paquímetro. Então, o processo de medida desse número aqui, desse número, são coisas diferentes. Então, reparem, se você tinha inicialmente uma medida com um único algarismo significativo, você pode escrever ela em outra unidade, vai ter que manter o mesmo número de algarismos significativos. Então, jamais você vai poder transformar essa medida numa coisa assim, ó. Isso não está correto. Né? Porque aqui existem 3 algarismos significativos e aqui só tem um algarismo significativo. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar esse monte de risco aqui também. Tudo bem aqui? Muito bem. Olha aqui, ó.
respondendo a pergunta, eu não lembro quem, eu não observei quem fez a pergunta, mas respondendo a pergunta aqui, ó, não é algarismo significativo o zero à esquerda do primeiro algarismo significativo diferente de zero. Ou seja, você pode pegar uma medida que está em metro, 32,5 metros, e transformar ela assim, ó, 0,0325, quer dizer, eu simplesmente passei a vírgula para cá, multipliquei, escrevi como uma potência de 10. Zero à esquerda não é significativo. Zero à direita é significativo. Né? Zero à direita é. Olha bem, ó. Esse aqui tá tudo certo aqui, ó. Tá tudo certo. Esse aqui tá errado. Por que esse aqui tá errado? Porque inicialmente a medida tinha só 3 algarismos significativos. Estão vendo aqui? Ó, só 3 algarismos significativos. Aí o cara foi lá e transformou a unidade. Na verdade, ele nem transformou a unidade, ele só reescreveu e enfiou um zero aqui, ó. Não pode, né? Isso aqui não pode. Por quê? Porque está dizendo que aqui tem 4 algarismos significativos. Novamente, isso aqui foi medido com um instrumento, isso aqui foi medido com outro. Tá? Então, É igual os R$5 para R$50. não é a Deixa eu tirar mesma coisa, Pedro. Tem que tomar cuidado, porque nós estamos falando de um número que está depois da vírgula. Tá? Ali no primeiro exemplo, professor, 32,5 virou 0,0325. Aquele zero à direita depois da vírgula, ficou 4 números depois da vírgula. Eu considero esse zero aí significativo? Não. Zero à esquerda nunca é significativo. Não, mas esse que está à direita da vírgula, por ele estar à esquerda do número, ele também não é significativo? Também não, porque ele está à esquerda do número. Tá? Entendeu? Ele está à esquerda do número. O que importa são esses 3 números aqui, ó. Tá bom? Agora, todo zero que vier à direita, ele é significativo. O que significa o zero? Significa, é assim, ó, voltando na medida aqui, ó. É como se esse cartão aqui tivesse batido exatamente em cima do 85. Se essa linha do cartão tivesse batido exatamente em cima do 85, como é que eu escreveria isso aqui, 85,0? Porque o meu duvidoso, eu estou inferindo que está batendo em cima do zero. Por isso que ele é significativo, entendeu, Eduarda? Entendi, agora entendi. Tá bom? A discussão aqui tem tudo a ver com aquelas medidas lá que a gente fez antes, tá? Bom, essas Professor, operações... tem gente aguardando para entrar na reunião. Ah, tá, desculpa. É porque, ó, já sumiu já. Apareceu e sumiu. A hora que eu ia aceitar aqui, sumiu. Fala para pedir de novo, para tentar entrar de novo. Esse aqui tem esse problema também, né? Quer dizer, ele não aceita entrar automático. Essas operações aqui, eu nem vou comentar muito, a gente não faz muito isso. Mas o que ele está falando é o seguinte, quando você faz uma operação com algarismos, com grandezas, por exemplo, que essa grandeza tem um algarismo significativo, tem um algarismo depois da vírgula, essa aqui tem 2. O resultado só pode ter 1. Por quê? Porque essa medida aqui já afeta a incerteza do resultado na primeira casa. Então, o resultado dessa medida só pode ter uma casa. Quando você está fazendo produto ou divisão, como é que é o resultado? O resultado vai ter que ser sempre a quantidade de algarismos significativos da menor da grandeza com o menor número de algarismos significativos. Então, repare que aqui tem 3. O resultado seria esse, tá? Mas como aqui só tem 3, né? Como essa medida aqui só tem 3 algarismos, ó. Deixa eu aceitar aqui. Aí. Agora acho que foi. Então, repare que o resultado aqui também só pode ter 3 algarismos. Tá vendo? Quando você estiver fazendo radiciação, potenciação, calculando logaritmo exponencial, o resultado tem que ter o mesmo número de algarismos significativos do número original. Da mesma maneira, quando você está fazendo cálculos indiretos, né? Se aqui você tem 3 algarismos significativos do raio, que é a medida da esfera, né? Para calcular o volume, você precisa saber o raio. Então, o resultado também só vai ter 3 algarismos significativos, tá vendo? Bom, propagação de incerteza. Isso aqui eu já falei para vocês, né? As fórmulas, tá?
Tudo bem, se tiverem dúvida, perguntem, façam que nem o Pedro fez, perguntem sem medo de ser feliz, tá bom? Mas dá uma lidinha lá que acho que não vai ter problema para fazer. E agora eu queria começar a falar sobre a parte de gráficos, que é uma parte que interessa, que a gente não viu na Física 1. Pode falar. Só tem uma dúvida ali na multiplicação e divisão. Ali, tem a primeira parte, depois do M tem uma parte que é o cálculo normal. Aí, mais ou menos, tem uma multiplicação para depois como se fosse a fórmula. Isso. Mesmo na divisão é a mesma coisa? Isso. Vamos fazer aqui, ó. Se você estivesse calculando o trabalho, o que é o trabalho? Trabalho é igual a força vezes deslocamento? Como é que seria esse cálculo? Seria o seguinte: trabalho é força vezes deslocamento mais ou menos quem? Força vezes deslocamento, que multiplica quem? Delta F sobre F, tudo em módulo, tá? Mais delta D sobre D, tá bom? Isso aqui, digamos que eu queira calcular o trabalho executado por uma força que deslocou X unidades. Então, Não, essa bem. seria... Multiplicação, tudo bem. Que você está fazendo isso e está repetindo, né? Depois do mais ou menos. Agora, uma divisão, você vai repetir também a multiplicação? Vai multiplicar, na verdade? Pois é. Então, se você quiser calcular, por exemplo, a velocidade não é a distância sobre o tempo? É uma divisão. Certo. Né? Então, como é que seria? Velocidade é distância dividido por tempo, mais ou menos o quê? Distância dividido por tempo, que multiplica quem? Delta D sobre D, né, em módulo, mais delta T sobre T também em módulo. Eu sei, mas a fórmula ali não está escrito que divisão se faz dividindo. Entendeu? Não, mas é porque aqui está dando um exemplo... É intuitivo, mas assim, já fez, por exemplo, no exercício de Física Experimental 1, já fez o errar, né, um exercício avaliativo. Entendi. Por decorrência disso. É intuitivo, mas eu tive que errar para perceber, entendeu? Tá, tudo bem. Mas está claro agora? Não, ok, tudo bem, muito obrigado. Agora eu entendi mesmo. É que assim, surgiu minha dúvida, eu discuti até com alguns colegas, entendeu? Respeito, a gente ainda continua um pouquinho com essa dúvida, mas eu lembro que o senhor tinha feito até um exercício, um vídeo, na verdade, explicando o que é, só que voltou, eu me esqueci e tive dúvida de novo. Obrigado. Beleza, então aparentemente resolvido aí, né? Muito bem, aqui a potenciação, radiação também, só que aí o que acontece, né? Ao fazer a conta aqui, ó, o expoente, né? Se você tiver elevado, por exemplo, ao quadrado, aparece um 2 aqui, igual o caso lá da energia cinética, né? 1/2 de mv quadrado. Como é que faria essa conta aqui? É simplesmente 1/2 de mv quadrado, mais ou menos quem? 1/2 de mv quadrado, que multiplica quem? Delta m sobre m, mais 2 vezes delta v sobre v. Tudo isso aqui em módulo, né? Sempre em módulo. Tá vendo? Então, aparece esse 2 aqui, né? Aparece esse 2 aqui, ó. Por quê? Porque tem o 2 aqui, né? Tem uma potência. Tá bom? Só para exemplificar aí como é que seria o cálculo da incerteza. Tá? Aí o 1,5, como ele é da fórmula, não tem certeza, eu não acrescento ele na parte ali dentro do módulo, né? Isso, porque 1,5 é um número exato. Uma constante. Ele não tem, ele é uma constante exata. Cuidado, uma constante π, que é irracional, tem incerteza, né? A gente já fez isso já. Mas uma constante exata, não. Porque o π não é uma constante exata, o π é uma constante irracional, ela tem infinitas casas decimais. Entendeu? São coisas diferentes. Toda constante irracional, ela tem... Desculpa, gente. Ela tem certeza, depende do número de casas decimais que você está usando. A última casa sempre vai ficar afetado por uma unidade para mais ou uma unidade para menos. Tá? Bom, funções de modo geral, né? Tá aí. Gráficos. Bom, a questão dos gráficos é aquilo que eu já falei. A gente está fazendo os gráficos lá usando planilhas eletrônicas, usando o SciDavis, né, que é um programinha que a gente orientou vocês para usar. Mas, assim, o que está por trás dos gráficos, né? Um gráfico é uma forma simples de visualizar padrões de medida, quer dizer, o principal objetivo de um gráfico é facilitar a visualização, tá? É sempre esse.
você tem lá velocidade, distância e tempo percorrido. Você plota isso num gráfico, se der uma reta, você já sabe que é uma velocidade constante. Se der uma coisa assim, se der uma coisa assim, né? Você veja que todo mundo usa gráficos, né? Principalmente, por exemplo, mesmo a mídia, que é essas mídias abertas, né? Vamos pegar a Rede Globo, por exemplo, que é uma mídia de massas, né? Ela passa aquela mesma informação para milhões de pessoas. Então, você tem pessoas ali que têm o mínimo de entendimento do que é um gráfico, tem pessoas que não entendem, que nunca estudaram o que é um gráfico, mas ela olha para aquela coisa ali, ela vê que, né, aqui naquela, por exemplo, esse negócio de Covid, né, que eles colocam assim o tempo, né, o mês, e coloca aqueles gráficos. Então, uma pessoa que não entende muito bem, ela fala assim, naquele mês ali, olha, aquela linha subiu. Então, significa que ele teve um aumento do número de casos e tal. Então, repare que mesmo uma pessoa sem estudo, ela consegue olhar para aquela informação que está ali, sem estudo que eu falo assim, sem ter tido oportunidade de se aprofundar e tal, né? Uma pessoa que tem conhecimentos básicos, ela consegue olhar para aquilo ali e fazer uma leitura, tá, daquele comportamento. Então, os gráficos têm um poder de comunicação sem paralelos, né? Quer dizer, não adianta você imagina se ao mostrar as medidas, você mostrasse aquele monte de números, né? Uma tabela com um monte de números, o mês e o número, o mês e o número, você não vai visualizar nada. Quando você coloca aquilo na forma de um gráfico, aí a coisa já muda totalmente, né? Já muda de apresentação, você já consegue entender a informação que está colocada ali. São formas mais econômicas, né, de apresentar grandes volumes de dados. Esse exemplo da Covid é um exemplo bem clássico, mas já temos 2 anos de pandemia, né? E aí a gente vê direitinho como é que as coisas aconteceram aqui no Brasil. Dá para ver também, né? Estou falando aqui dos nossos dados que a gente conhece. E são formas objetivas para apresentar o modelo que ajusta os dados experimentais, né? Quer dizer, se é uma reta, você já sabe que a expressão da relação entre aquelas duas variáveis é uma coisa do tipo AX mais B. Se é uma coisa assim curvada para cima, você suspeita que possa ser uma parábola. Ou se é uma coisa que faz assim, você suspeita que possa ser uma raiz, por exemplo, né? Ou se sobe muito rápido, pode ser um exponencial, tá certo? Então, ele te permite isso também. Permite começar a conjecturar que tipo de relação matemática existe entre aquelas duas variáveis. Tá? Se tem aquela forma assim, né, forma que a gente chama de forma de sino, é uma exponencial com um expoente elevado ao quadrado, né? É uma distribuição gaussiana. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Então, todas as vezes que vocês olharem para um gráfico e ele tem uma forma de um sino, aquilo ali já tem uma expressão matemática bem conhecida, né? A maioria das coisas que a gente faz na vida tem distribuição de frequência de forma de sino, né? Você pega a altura das pessoas, na média dos homens vai dar por volta de 1,70 m, mas tem homens bem mais altos que isso, bem mais alto que isso e bem mais baixo também, né? Então, por isso que dá aquela forma, aquela coisa assim, aquele padrão de sino, né? Bom, regras básicas para a construção de gráficos. Tá? Tem que ter um título e deve aparecer na parte inferior esse autoexplicativo. Na verdade, esse negócio de parte inferior aqui é meio questionável. Tem ainda gente que fala na parte superior, mas parece que as regras mudam e tal. Eu sempre gosto na parte superior, embora a regra diga que é na parte inferior. Isso muda, né? Às vezes é em cima, às vezes é embaixo. Eu prefiro em cima. Tem que ter os eixos, tá? Tem que ter o nome dos eixos, e aí tem umas coisas interessantes. A variável independente é sempre o eixo horizontal, a variável dependente é sempre o eixo vertical, que são os eixos das abscissas e das ordenadas. Né? O nome das grandezas. O nome da grandeza ou deve ser escrito por extenso ou com sua variável. Os algarismos das medidas ou têm unidade definida ou unidade arbitrária, se não for calibrado. As unidades são separadas das grandezas físicas ou por vírgula ou mais comum entre parênteses. Eu vou mostrar depois um exemplo, tá? De como que a gente apresenta o gráfico. E por fim tem essa coisa da escala, que é isso que eu quero dar uma discutida com mais calma com vocês, né? Deve-se escolher escalas convenientes que facilitem a construção e a leitura do gráfico.
deve ter informação do número de algarismos significativos, sugere-se adotar valores múltiplos ou submúltiplos de números inteiros e nunca assinalar na escala as coordenadas dos dados experimentais. Eu vou mostrar alguns exemplos de gráficos errados só para vocês entenderem como que essas regras podem ser aplicadas, né? Então, todos esses daqui são gráficos considerados ruins, tá? Por diferentes motivos. Vamos discutir cada caso. O primeiro é ruim por quê? Ele é ruim porque a posição e o tempo, né? Então, tá duplicado. O que que acontece aqui? Você tá informando o nome da variável, depois está informando o valor, informando ela de modo... A sigla. A sigla, exatamente. Então, isso não é bom. Ou é um jeito ou é outro, tá? Se botar a sigla, lá embaixo tem suficiente. que identificar, né? Que significa tempo. Mas você já botou o título aqui embaixo, ó, comportamento da posição em função do tempo de um corpo acelerado. Tá vendo o título aqui embaixo do gráfico? O título já tá dizendo que é posição em função do tempo. Então, se aqui você colocar x e aqui t, já está resolvido. Não precisa botar duplicado. Porque fica poluído, né? O gráfico fica poluído. Quanto mais informação, pior nesse caso. A informação tem que ser só a essencial, tá? Mas tem que ter título. Não precisa nem escrever a palavra comportamento, tá? Não precisa nem escrever com a palavra comportamento. Pode escrever direto aqui, ó. Posição em função do tempo. Esse aí não tem título, né? Tem, é esse aqui que está aqui embaixo. Porque não viu aqui em cima que ele está falando que é para botar na parte inferior? Ok, eu não gosto desse negócio aqui, não. Eu prefiro na parte superior. Se vocês fizerem assim no relatório, não vou dar errado, não. Tá? Porque eu acho que não fica legal o título aqui embaixo. Parece realmente que não tem título, né? Parece que não tem título. Ó, então, representado seu nome por extenso ao mesmo tempo com as suas abreviaturas, está sendo usado a vírgula e o parênteses para a unidade. Só pode uma. Tá vendo? Falta o título do gráfico, as incertezas dos pontos experimentais. Na verdade, o título está aqui embaixo. Isso aqui já foi... Não está legal isso aqui, não. Tem que melhorar isso aqui, porque não está faltando o título. Faltam as incertezas. Realmente, as incertezas faltam apresentar aqui. Tá? O gráfico 2 é ruim por qual motivo? O tamanho dos pontos experimentais, tá, é muito grande. Muito exagerado. Tá vendo? Tá muito exagerado aqui, ó. E ele tem ponto aqui muito perto da origem. A escala não foi muito bem definida para esse gráfico, tá? Na verdade, também aqui, ó, qual seria o título do gráfico? É esse, posição em função do tempo para um corpo acelerado, tá? Esse é ruim por quê? Alguém se arrisca aí a dizer por quê? Os pontos estão muito próximos. Vamos falar aqui, ó. Grande parte da área do papel está perdida. Repare aqui, então os pontos estão muito próximos aqui do eixo Y e o resto está tudo em branco aqui, ó. Tá vendo aqui? Tudo em branco, né? Então a escala não está boa. Os pontos experimentais estão relativamente grandes, como no caso da figura anterior, né? Os bolinha muito grossa. O eixo horizontal tem fator igual em todos eles e a grandeza também está erroneamente dividida por outro fator. Tá vendo aqui, ó, t dividido por 1/70? Isso dá uma confusão na cabeça. O correto é fazer divisão dos valores por 7, tá? Tem que escolher a escala corretamente. Depois a gente vai ver como faz isso. Depois deve-se colocar o fator multiplicativo dentro da unidade, ou seja, 10 a menos 2. Aqui, ó. O fator multiplicativo, esse 10 a menos 1 aqui, ou 10 a menos 2, tem que ficar aqui... a informação tem que ficar aqui junto com a unidade ou depois aqui no lado que eu vou explicar para vocês também.
Os traços estão para fora do eixo, ao invés de estarem para dentro. Esses tracinhos aqui que ele está se referindo, ó, esse tracinho aqui e esses tracinhos aqui, essa linha de tracinhos aqui, vocês têm que ficar para dentro, não para fora, do jeito que está ali, tá? E falta o título também lá em cima, tá bom? E outra coisa, se você quer falar qual é a função que está descrevendo esses dados, ela tem que aparecer aqui no título dele, tá? A função que descreve esses dados tem que aparecer no título. Esse é ruim por quê? Esse é ruim por esses monte de motivos aí. Os pontos experimentais estão relativamente grandes, o eixo horizontal não tem fator de escala, não dá para saber qual é a escala desse eixo aqui, ó, o eixo horizontal. Os traços estão para fora do eixo e para dentro, tá vendo? Aqui, ó. Tem tracinho passando para dentro e para fora. As barras verticais são proibidas. Não pode fazer essa linha aqui, ó. Não pode. Tá? Não pode. Essas linhas aqui não podem ser feitas assim do jeito que foi feita aqui. Tá bom? E falta o título também, né? Tem que botar o título lá em cima. Bom. Esse aqui, deixa eu lembrar aqui. Ah, tem umas coisas aqui de animação que às vezes... por que esse gráfico é ruim? Porque falta o título, porque falta a escala aqui, né, do tempo e da posição, e falta informar qual é a função que ajustou esse gráfico. Tá? Então, ele tem algumas coisas melhores que os outros, mas tem coisas faltando aí também. A gente vai fazer um exercício aqui, na verdade, assim, vou fazer rapidamente com vocês aqui, tá? Para tentar explicar o passo a passo, tá? Alguns comentários. Quando todos os pontos experimentais já estiverem marcados com suas respectivas incertezas no gráfico, resta traçar a curva que melhor ajusta os pontos experimentais. Essa curva será o modelo físico que teremos em mãos para conhecermos o comportamento do sistema. A gente vai fazer isso também, tá? A função não precisa passar sobre todos os pontos. Isso realmente é muito importante, também vou ilustrar lá mais adiante. É possível que a curva não passe por nenhum ponto, mas deve ser escolhida para dar o menor desvio do comportamento dos dados. E não é necessário que a curva tenha início no primeiro e termine no último ponto experimental. Para ilustrar toda essa coisa, o melhor que tem é fazer um exercício. Esse exercício eu gosto sempre de fazer junto com vocês, mas nesse esquema que a gente faz aqui, demora muito tempo, tá? Demora muito tempo, e eu gravei algumas coisas aqui e vou fazer rapidamente com vocês. Então, você tem, por exemplo, um conjunto de dados experimentais de tempo e velocidade, tá? Um conjunto de dados experimentais de tempo e velocidade, e aí ele pede para traçar um gráfico, tá certo? Com esses pontos. E para traçar esse gráfico, nós temos que fazer o quê? Seguir esse passo a passo aqui, ó. Determinar o valor da menor divisão das escalas horizontal e vertical, marcar os pontos e as barras de incerteza, traçar a reta média, as retas auxiliares e determinar o coeficiente de sua respectiva incerteza. O que acontece aqui? Reparem que você tem uma área, aqui, ó, você tem uma área para traçar esse gráfico, tá certo? Essa área é padrão. Esse papel milimetrado aí é padrão. Eita, só toda hora tem gente querendo entrar, acho que cai, né? Aí toda hora tem que ficar aceitando aqui. Essa área, esse gráfico, você compra em papelaria, por exemplo. Você compra em papelaria. Tá. Então, teoricamente, você só tem um gráfico para qualquer tipo de dado que apareça para você traçar. Como é que você faz isso? Bom, você tem que achar um jeito de encaixar esses dados que você tem em mãos nesse papel.
Como é que faz isso? Faz da seguinte maneira. Na verdade, assim, o exercício que eu fiz foi, em vez de considerar essa folha toda, eu considerei só um pedaço da folha, por quê? Porque fica mais fácil de visualizar. Não importa se você quer representar os dados aqui ou se você quer representar aqui nessa área. O procedimento é muito parecido. É parecido, tá? Se você entendeu como faz aqui, você vai entender como faz aqui também. Então, pegando lá os dados, tá? Por exemplo, os dados de tempo, né? Você tem 03, 07, 010, 013, 17, 20, 23, 27, 30 e 33, né? E as respectivas velocidades. Como é que a gente vai determinar as escalas? Eu preciso colocar esse, né? Eu preciso colocar esse intervalo de valores aqui, ó, na escala horizontal. Como é que eu faço isso? Bom, o intervalo de valores é 0,33 menos 0,03. Então, eu tenho 0,30 unidades para colocar nessa área aqui, nesse ponto aqui, ó, desde esse ponto aqui até aqui, né? Tem que caber 0,30 unidades. Como é que eu faço isso? Simplesmente eu divido pelo número de quadrinhos que eu tenho. Reparem que cada quadrinho desse aqui, ó, tem 10 quadradinhos. Cada quadrado desses mais destacados tem 10 quadradinhos. Como aqui tem, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no total, tem 80 quadradinhos. Tá vendo? Na horizontal e na vertical. 1, 2, 3, 4, 5. 50. Quase fiquei surdo aqui, hein? Por isso que eu tirei o fone aqui do ouvido. Vou apagar aqui para não ficar tudo riscado. Então, foi isso que eu fiz. Ó, eu peguei o último ponto, menos o primeiro ponto, e dividi por 80. O que significa esse número aqui? Significa quanto que tem que valer cada quadradinho desse aqui, ó. Cada quadradinho desse aqui. Tá vendo? Cada quadradinho desse aqui tem que valer 0,00375. Só que isso daqui não é um número fácil de representar, porque é um número quebrado. Nunca a gente vai trabalhar numa escala com números quebrados. A gente vai trabalhar sempre com números inteiros. E números inteiros que são divisíveis por 10. Por quê? Porque nós trabalhamos numa escala decimal. Então, eu vou trabalhar ou 1, ou 2, ou 5. O 4, às vezes, a gente aceita também. Repare o seguinte, como a menor divisão deu 0,003, eu tenho que escolher uma que seja um múltiplo de 1, de 2 ou de 5. Ela está mais próximo de 5. E tem um detalhe, eu não poderia jamais escrever 0,02. Por quê? Por que isso aqui não pode? Porque esse número que aparece aqui é o menor número possível. Se eu escolher cada quadradinho desse aqui como sendo 0,00375, eu vou sair desse ponto inicial e chegar no ponto final. Quer dizer, esse ponto aqui valeria 0,03 e esse daqui valeria 0,33, sendo que cada quadradinho vale 0,0375. Mas se cada quadradinho valer 0,002, o que vai acontecer? A área disponível não vai caber todos os pontos experimentais. Por quê? Porque cada quadradinho tem um valor menor do que o menor valor admitido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre escolher um número que está acima dele. Então, por isso que eu escolhi 0,005. Aí vão caber todos os números experimentais. E a mesma coisa eu faço para a escala vertical. Peguei o último valor, que é 102, menos o primeiro, que é 25. Aqui, ó, 102 menos 25, e dividi pelo número de tracinhos. Encontrei 1,54. 1,54 não é valor inteiro, eu jogo isso para arredondo sempre para cima, 2, né? Ou tem que ser 1, 2 ou 5. Tá? E não precisa ser proporcional, não? Não. Como assim proporcional? É o de cima, Não. que é 005. Tem a de 003 para 005 e tem uma proporção. Né? Não tem proporção nenhuma. Tem proporção nenhuma. A escala horizontal é uma coisa, a escala vertical é outra. Sim, eu quis dizer que
Você escolheu 0,05 por esse número 3, aqui, né? esse número aqui eu tive que arredondar ali para cima. Sim. E o próximo para cima é o 5, né? Na verdade, assim, 1, 2 ou 5 depende, né? Como aqui é 0,003, então eu vou arredondar para 0,005. Entendeu? É que eu falo 1, 2 ou 5, depende em qual escala que você está. Aqui eu estou na escala das unidades, aqui eu estou na escala de milésimos de unidades, né? Aqui eu estou escala na unidade também. Mas depende dos dados experimentais, tá? Professor, aí se eu fosse colocar o 0,005 no papel milimetrado, cada quadradinho é 1 milímetro, eu ia ter que aumentar de novo ou não? Ia ter que dividir ele? Não. Veja bem, cada milímetro do papel milimetrado vai valer 0,005 na escala horizontal e vai valer 2 na escala vertical. Ah, entendi. Aqui é 0,05 segundos e aqui é 2 milímetros por segundo, né? Porque aqui nós estamos falando de tempo e aqui nós estamos falando de velocidade. Tá? Então é isso aqui, ó. Estão vendo? A menor divisão da escala horizontal é 0,005 e a menor divisão da escala vertical é 2. É porque aqui para escrever nessa mesa digitalizadora, para escrever verticalmente, a letra fica um desastre. Por isso que está feio assim. Tá? Professor, e se por um acaso desse 0,06? Aí você ia ter que jogar para 1. Né? Se o resultado dessa conta aqui fosse 0,6, você ia ter que jogar isso aqui para 1. Mas é arredonda sempre para cima, nunca para baixo. Eu quero dizer 0,006. Deu 003, né? 0,006, isso. aí você arredondaria isso aqui para 0,01. Assim. Entendeu? Entendi. Tá? Muito bem. Foi o que eu fiz aqui. Aí agora é o seguinte, ó. Como eu estou colocando o valor da menor divisão um pouquinho maior, em vez de começar do 0,03, eu posso começar do 0, né? Aqui na escala horizontal. Porque vai caber todos os números, né? Vai caber todos os números experimentais. Já na escala vertical, reparem que ela era 1,54, eu arredondei um pouquinho acima. E os números já começam em 25 e terminam em 102. Então, se eu colocar aqui, começando de 0 até 100 aqui em cima, não vai caber todos os números experimentais. Eu tenho que começar do 20. Né? Eu tive que fazer um ajuste ali. Tá? Bom, o que eu fiz na sequência? Determinei as escalas. Ó, o próximo ponto é marcar os pontos e as barras de incerteza. Então, foi precisamente isso que eu fiz aqui. Peguei cada ponto experimental e marquei as barras de incerteza. Agora, vamos lembrar o seguinte. O tempo, a incerteza dele não é 0,1, 0,01, a menor divisão não é 0,05. Então, para eu representar 0,01, quantos tracinhos que eu preciso? 2, né? 2 tracinhos, porque cada tracinho vale 0,005, né? 2 vezes 0,005 dá 0,01. E a velocidade, a incerteza é 4. Como a menor divisão é 2, eu também preciso fazer 2 tracinhos. Por isso que se vocês olharem aqui os pontos experimentais, as barras de incerteza são sempre 2 tracinhos para baixo, 2 tracinhos para cima. 2 tracinhos para um lado, 2 tracinhos para o outro. Por isso que ficaram quadrados, né? Eles podem não ser quadrados, pode ser um retângulo, porque a incerteza lateral pode ser um pouquinho mais menor do que quer dizer, na hora de marcar no gráfico, né? Ela pode ficar um pouquinho mais estreita do que a incerteza vertical, né? Ou pode acontecer o contrário também, né? As incertezas laterais ficar um pouquinho mais largas do que as verticais, tá? Nesse caso aqui, por acaso, ficou um quadrado. É mais ou menos um quadrado, porque desenhar isso aqui na mão não, né? Se você fizer num papel, fica mais bonito do que aqui na tela do computador, tá? E depois eu fiz o quê? Tracei a reta média. Repare o seguinte, a reta média, é aquilo que eu falei lá atrás, ela não precisa passar por todos os pontos experimentais, e ela de fato não passa. Olha, ela não passa nem por esse ponto,
nem por esse, nem por esse. Tá, deixa eu fazer aqui, que acho que é melhor. Ó, não passa nem por esse. Esse aqui encosta, esse aqui não passa. Esses dois passam. Esse aqui não passa nem por esse, nem por esse, nem por esse, tá vendo? Ela é uma reta que faz o melhor ajuste. E como que eu sei disso? Visualmente. Eu olho para esse negócio aí e falo assim, pô, eu vou ajustando a régua ali até que eu consigo traçar essa linha. Tá bom? Traçar essa linha. Agora... Essa reta média, ela pode ser um pouquinho curvada ou não? Tem que ser retinha? Não. Depende do gráfico, né? Nesse caso aqui é uma reta, porque a relação entre esses pontos é uma relação linear. Tá? Ela não teria sentido fazer. Por que às vezes um ponto fica mais para baixo do que o outro? Porque às vezes é um erro de coleta de dados, né? Você sabe do fenômeno que você tá estudando, né? Na verdade, esse aqui a gente sabe que tem que ser uma reta, né? Nem sempre você sabe, mas nesse caso a gente sabe. Mas se, por exemplo, eu usasse uma fórmula que tinha alguma coisa quadrática, ela seria curvada, né? Aí não teria problema. Aí seria uma parada. Aí seria uma parada. Tá? Muito bem. O próximo passo, só voltando aqui, ó, o próximo passo são as retas auxiliares. O que são essas retas auxiliares? Então, nós já fizemos até o passo C, tá? Agora vamos fazer o passo D, retas auxiliares. O que são as retas auxiliares? Repara o seguinte. Quando você faz a reta média, os pontos experimentais, essas janelas que tem, esses quadrados que tem aí, dizem o seguinte: como eu tenho incerteza na medida, eu tenho sempre intervalos possíveis para cada ponto, tanto de velocidade como de tempo. Como eu estou querendo calcular a aceleração, que é a variação da velocidade pela variação do tempo, essa reta, a inclinação dela, mede justamente a aceleração. Só que como eu tenho dúvida nos pontos experimentais, imagina o seguinte, se eu tivesse errado para mais nos pontos finais e para menos nos pontos iniciais, essa reta ia ficar mais inclinada. Agora imagina o contrário. Se eu tivesse errado para mais na hora de fazer as medidas, né? Eu errei para mais nos pontos iniciais e para menos nos pontos finais, então ela ficaria menos inclinada. Então repare que essa reta aí, ó, ela tem uma incerteza na inclinação. Tá vendo? A inclinação dela pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Nós temos, da onde vai sair a incerteza da medida do coeficiente angular dessa reta? Dessa possibilidade de ela estar mais inclinada ou menos inclinada. Bom, como é que a gente faz esse cálculo? Para começar, para fazer o cálculo do coeficiente dessa reta é muito simples. Basta você pegar o y desse ponto Q, né? O y desse ponto e o y desse, o x desse ponto e o x desse, né? Então, o coeficiente angular vai ser simplesmente quem? Y de Q menos y de P sobre x de Q menos x de P. Isso aqui é o procedimento óbvio, não é isso? Aquele procedimento lá atrás que a gente já viu lá no ensino médio, né? Δx sobre ΔT. Ou melhor, ΔV sobre ΔT, que é a própria definição de aceleração. Como é que nós vamos calcular a incerteza dessa coisa? Bom, aí nós vamos fazer um procedimento que é o seguinte, nós vamos traçar retas médias, que a gente chama... Desculpa, deixa eu apagar isso aqui só para não ficar bagunçado, tá? Depois o arquivo não ficar todo bagunçado. Nós vamos traçar retas auxiliares, que a gente chama, tá certo? Como é que são essas retas auxiliares? É como se elas fossem, como se esses pontos experimentais, eu estivesse olhando cada quina dessas janelas de incerteza, cada quina dessa daqui é como se fosse agora o ponto experimental que eu estou querendo fazer. Então, a reta auxiliar é a que melhor ajusta, esses pontos que estão na quina superior desses quadrados. E essa outra reta auxiliar aqui é o que melhor ajusta esses outros pontos aqui, que estão nessa quina inferior, né, digamos assim. Professor, só para não perder aqui, no caso, essas certezas foram dadas lá em cima? Foram dadas lá nos pontos experimentais, né? Aqui, ó. As incertezas foram dadas aqui nos pontos experimentais, ó. Essa e essa. Tá bom? Aí o que aconteceu? Ela refletiu
na marcação desses quadrados aqui que definiu essas janelas de incerteza. Mas isso aí no experimento nós vamos ter que achar essas... Quando você faz a medida do tempo e da velocidade, você vai ter que... Toda medida tem incerteza. Lembra que a gente já falou isso lá no início dessa aula? Toda medida tem incerteza. Isso aqui você vai ter que, por algum procedimento lá, você vai ter que determinar esses dois valores aqui, essas duas incertezas aí, tá? Isso aqui vai vir para você do processo de medida que você está fazendo. Entendeu, Pedro? Ou não? Entendi. Sim. Então, continuando aqui. Então, você traçou essas retas auxiliares. O que você vai fazer agora? Olha o que a gente fez aqui. A incerteza, y de b menos y de d sobre x de b menos x de d, y de c menos y de a sobre x de c, x de a. O que é isso? Vamos pegar aqui, ó, y de b e y de d. Vamos voltar na figura. Y de b, que é isso que está aqui em cima, menos y de d. Tá vendo aqui, ó? Y de b menos y de d. Significa que é como se eu estivesse pegando uma reta que passa por esse ponto e por esse. Tá vendo? Uma reta muito inclinada. E calculando o coeficiente angular dela. Tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. Aqui, ó. Sobre x de b menos x de d, né? Então, eu peguei esse cálculo aqui é o cálculo de uma reta muito inclinada. E o que é esse outro cálculo aqui, ó? Y de c menos y de a. Ó, y de c menos y de a. É uma reta menos inclinada. Então, o que eu fiz? Eu calculei o coeficiente angular de uma reta muito inclinada e o coeficiente angular de uma reta menos inclinada. Eu fiz a diferença entre eles e dividi por 2. Eu fiz uma média entre esse maior e esse menor. Isso me dá o quanto que é essa incerteza do coeficiente. Aí aqui só a conta, tá? Aqui só foi a conta. Eu peguei os valores das ordenadas, né? Ordenadas e abscissas, né? O y de b, y de d, x de b, x de d, blá, 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 botei aqui, usei a calculadora, fiz a conta e encontrei esse resultado aqui. 27 mais ou menos 3 vezes 10 elevado a 1 milímetros por segundo ao quadrado. Na verdade, eu encontrei esse resultado aqui em cima, né? Esse resultado aqui. Só que quando eu escrevo ele com o número correto de algarismos significativos, né? Porque repare que a incerteza já está aqui nessa primeira casa, então ela vai afetar aqui, ó, essa casa aqui, né? Então eu tenho que truncar o número aqui e aqui, né? Por isso que ficou 27 mais ou menos 3 vezes 10 elevado a 1 milímetros por segundo ao quadrado. Tá? Muito bem. É isso. Esse é o procedimento para fazer um gráfico. Então, essa apresentação aqui, ó, que tem título, né? Aí tem... Aqui está escrito velocidade, né? Está escrito velocidade, porque, como eu falei, para escrever verticalmente não é fácil. E está milímetros por segundo, a unidade. Aqui não precisava colocar na menor divisão, não precisa colocar a unidade, não. Se você já colocou no eixo, aqui no título do eixo, né? Velocidade e tempo. Aqui, peraí. Tá vendo aqui, ó, velocidade. Opa. Velocidade e tempo. A gente já colocou unidade. Aqui na menor divisão não precisa informar, mas precisa informar a menor divisão aqui, né? Que a menor divisão desse gráfico é 0,05. Pode colocar aqui, coisa que também não está errado, não. E aqui, menor divisão é 2 milímetros por segundo. Então, é a velocidade em função do tempo, né? Que é o título desse gráfico. Reparem, eu só marquei pontos, eu não marquei os valores experimentais. Eu só marquei pontos que me definem muito bem uma escala. Quer dizer, aqui vale 0, aqui vale 0,10, aqui 0,20, 0,30, e aqui vale 20, 60 e 100. Se eu começar a marcar muita coisa, esse gráfico fica com tanta informação, fica uma bagunça, eu não consigo tirar uma informação daí. Ele já é poluído por conta das retas auxiliares, por conta da indeterminação da incerteza, né? Se colocar mais informação ainda, ficar fazendo linhas verticais, linhas horizontais, fica uma bagunça, né? Repare que ele está bem distribuído, ele usa toda a área disponível, né?
todos os pontos estão dentro da área do gráfico, não tem pontos experimentais fora da área do gráfico. Tá? Veja, os programas computacionais fazem isso de modo automático. O que está por trás desse processo todo dos programas computacionais? Está justamente esse script passo a passo que a gente fez aqui. Precisa implementar isso passo a passo no computador para que ele possa, quando você joga um conjunto de dados lá, ele mostra aquele gráfico automático para a gente. Tá? Então, o objetivo desse momento aqui é simplesmente mostrar como é que é esse procedimento. Antigamente não existia, né? Antigamente, assim, não é tão... Bom, antigamente, né? Mas não seria... Eu estudei fazendo gráfico em papel milimetrado, não tinha, né? A gente não tinha ainda planilha eletrônica, já estou entregando... Não seria importante marcar os pontos que foram... os pontos reais experimentados? Ele já tem, se você quiser, você pode colocar uma régua aqui, Pedro, ó. Você pega uma régua sua, coloca em cima desse ponto. Lembra que isso aqui é um papel, né? Você coloca em cima desse ponto. Se você sabe a escala, se você sabe a menor divisão, você sabe exatamente qual é a abscissa e a ordenada desse ponto. Você pode, se você quiser, você pode descobrir. Mas se você fosse escrever esses números aqui, todos eles aqui, ficaria fica um poluído. Fica muita informação, fica um monte de risco aqui, você daqui a pouco não entende mais nada que está escrito. Entendeu? Tudo bem? Eu entendi, eu só achava que seria fundamental botar, né? Não é fundamental, não é necessário, porque o gráfico de papel milimetrado te dá essa possibilidade de você, inclusive, descobrir qual é o valor os pares ordenados de qualquer um desses pontos aqui, sem mesmo ter a tabela na mão. Com essas informações que você tem aqui, você consegue reproduzir essa tabela de valores aqui, ó. O 60 pegou em cima, né? Você viu lá? Aqui coincidiu, né? Coincidiu, mas esse 60 não é por conta do ponto experimental, é por conta da marcação da escala. Tá bom? Professor, como seria possível uma possível leitura desse gráfico, do jeito que ele está aí? Ele é isso aqui, ó, velocidade em função do tempo. Tá? A leitura dele é essa. A velocidade representada verticalmente e o tempo representado horizontalmente. Essa linha reta que está dizendo aí significa que nós temos uma relação velocidade-tempo constante, ou seja, significa que é um movimento acelerado com aceleração constante. Tá? É um movimento com aceleração constante. Tá bom? O objetivo aqui não é discutir exatamente a física, é só discutir a maneira de apresentar os dados. Tá? É porque instiga a curiosidade, né? Não, tipo, claro. Aqui, achar uma função aqui. A gente vai precisar achar uma função para isso aí, né? A função é ax mais b, né? Você já achou aqui, quando você faz essa conta aqui, você achou o coeficiente angular dela aqui, ó. Isso aqui é do tipo y igual a ax mais b, não é? Na verdade, m, né? Aqui é o coeficiente angular. Ó, você já achou o m, né? Você já achou. Como é que é o b? Quem que é o b? O b, basta você esticar esse gráfico aqui, ó. Basta você esticar isso aqui assim, ó. É o ponto que ele encontra com a linha vertical. Tá? É porque esse gráfico aqui a gente teria que representar ele um pouquinho mais para cima para a gente achar o b. Tá certo? Já dá para saber que função é essa. Né? Dá para saber que função que é essa daqui. A gente já achou o m e basta determinar o b. O b vai ser aproximadamente quem? Olha, se aqui é 20 e aqui é 40, né? Então ele está batendo mais ou menos aqui, ó, sei lá, 10, por aí. Né? O b é 10, mais ou menos. O m é 200 e pouco, 268, e o b é mais ou menos 10. Tá? Então, essa função aqui seria 27 vezes 10 elevado a 1. Vamos botar 270 para ficar mais fácil. Tá? 270
x mais 10, tá? Seria alguma coisa mais ou menos assim. Mas aproximadamente, tá? Esse 3 aqui não é o valor de B, esse 3 aqui, né? Esse 3 aqui é o valor da incerteza do M, tá? Não confundir as coisas. O B é o coeficiente linear e o M é o coeficiente angular. São coisas diferentes, né? Bom, deixa eu falar rapidamente para vocês aqui uma outra coisa, que é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui também, para não ficar bagunçado, tá? Existe um procedimento, que é o procedimento que os programas computacionais executam, que é chamado de método dos mínimos quadrados. O que é esse método? Esse método que a gente acabou de fazer é um método gráfico, puramente gráfico. A gente faz a escala, a gente representa os pontos experimentais e vai com uma régua ali em cima e acha qual é a melhor linha que ajusta aqueles pontos. Existe uma maneira de fazer isso de uma forma totalmente matemática, que é o que os programas computacionais fazem. Eles não têm inteligência para saber qual é a melhor reta que ajusta os pontos experimentais. Eles fazem uma conta matemática. Que conta que os programas fazem? A coisa é relativamente simples. Você tem uma reta, tá? Como se fosse a reta que ajuda. Esses azuizinhos aqui são os pontos experimentais. Isso é esquemático, tá? E você tem a reta que melhor ajusta esses pontos. O que acontece? Isso aqui foi feito de maneira exagerada. Repare que cada ponto experimental ele tem uma distância dessa reta, tá vendo? Né? É a reta que tem o melhor ajuste, mas ela não passa por eles. Eventualmente, ela pode passar por algum deles. O que acontece é que você pode calcular, você pode medir essa distância, tá certo? Você pode medir essas distâncias de cada ponto experimental à reta, e você pode fazer um procedimento que minimiza essas distâncias. Quando essas distâncias forem mínimas, a reta será a melhor reta que ajusta os pontos experimentais. Como é que a gente faz isso? Usando o que a gente já conhece do cálculo. Repare o seguinte, a distância DI, que a gente chama, tá? O que é a distância DI? É a distância do iésimo ponto até a reta. Olha, a reta não é do tipo y igual a ax mais b? Então, qualquer ponto que você pegar o ponto xi e jogar aqui na reta, isso vai corresponder ao y, vai corresponder ao yi, não é isso? Então, qual é a distância do ponto yi que está na reta para o ponto experimental? É isso que está ilustrado aqui, ó. Esse aqui seria o ponto que está sobre a reta e esse aqui é o ponto experimental. Tem uma distância entre eles, tá vendo? Então, eu venho aqui e calculo essa distância. Ó, a distância entre o iésimo ponto, que é o ponto experimental, e o ponto que está sobre a reta. Por que eu estou levando ao quadrado? Porque, na verdade, não me interessa se esse valor é positivo ou negativo. Me interessa a distância absoluta. Tá bom? Ó, aqui é o que eu falei. Em resumo, o procedimento consiste em determinar os valores de A e B dessa expressão, né, a reta que eu estou querendo achar é do tipo AX mais B, então eu preciso determinar os coeficientes A e B, tá? Que minimize essas distâncias. Quer dizer, qual é a reta que eu vou encontrar com os valores do coeficiente angular e coeficiente linear que fazem com que ela seja o melhor ajuste para aqueles pontos? Que reta é essa? Bom, aí nós vamos usar o nosso querido cálculo, que vocês, inclusive, já aprenderam lá no cálculo 2, né? É como se isso aqui, ó, aí eu pego todas as distâncias, essa daqui é a distância do iésimo ponto até a reta. Eu pego todas as distâncias, tá? Eu somo as distâncias de todos os pontos, desde do i igual a 1 até o i igual a n. Tá vendo? Tá vendo? Tá certo? Isso aqui é uma função, como se fosse uma função de duas variáveis, S que depende de A e B. Porque os valores de A e B são os que eu quero determinar. Só que eu quero determinar valores de A e B tal que
S seja mínimo em relação a eles. Então, eu tenho que fazer derivadas parciais em relação a S, S em relação a A, S em relação a B, e eu quero achar o mínimo dessa função. Nada mais do que isso. Bom, aí tem toda uma álgebra, tá certo? Quando você deriva essa coisa aqui com esse somatório aqui, ó, não é muito difícil de fazer. Eu só não vou fazer agora, porque também não vai dar tempo. Aí você acha uma coisa bonita igual essa daí. Tá vendo? Acho uma coisa bonita assim, ó. O A é o N, o somatório de x e y, menos o somatório de xi vezes o somatório de yi, sobre N, o somatório de xi ao quadrado, menos o somatório de xi, tudo isso ao quadrado. E o B também, esse cálculo bonito que está aí. Pode parecer muito complicado, hein? Tem como você fazer um exemplo, não? É melhor para a gente entender. Claro, vou mostrar aqui para vocês. Pode parecer complicado, mas na verdade não é nada complicado. Vamos pegar esse mesmo exemplo que a gente fez, tá? Pegar o mesmo exemplo que a gente fez. Olha, os pontos, só que eu estou chamando agora isso aqui de xi e isso aqui de yi, né? Eu estou colocando os valores do tempo, estou chamando de xi só para ficar com a mesma nomenclatura, tá? Mas os valores do tempo eu boto na escala horizontal, os valores da velocidade eu boto na escala vertical. Notem que tem 4 termos diferentes. Somatório de xi, somatório de yi, somatório de x vezes yi e somatório de xi ao quadrado. Esses 4 somatórios, se eu conhecer todos eles, eu resolvo essa conta aqui. Então, olha bem, eu fiz aqui uma tabela, ó. Somatório de xi dá 1,83. Somatório de yi dá 625. X vezes y, o somatório disso dá 139,23. E o somatório de xi ao quadrado dá 0,4263. O que eu tenho que fazer? Simplesmente pegar esses valores e colocar aqui, ó. O N é 10, porque são 10 pontos, tá? Só você contar aqui que tem 10 pontos experimentais, tá vendo? Então vai ser quanto? Como é que vai ser essa conta? 10 vezes. Quem que é o somatório de xy? Já botei aqui para facilitar, ó. 139,23 menos o somatório de xi. Somatório de xi é 1,83. 1,83 vezes o somatório de yi, que é 625. Dividido por quem? Dividido por 10, que multiplica somatório de xi ao quadrado, ok, xi ao quadrado é 0,4263, menos quem? Somatório de xi ao quadrado. Então, tem que pegar esse número aqui e levar ao quadrado. Ó, 1,83 ao quadrado. Se vocês fizerem essa conta, em vossas respectivas calculadoras, vocês vão encontrar 271,90. Eu já fiz essa conta, tá? 90,67936. 7936, tá? O mesmo aqui embaixo. Esse valor que está embaixo aí, xi elevado ao quadrado, você já colocou aqui o 0,40 e alguma coisa aqui já ao quadrado, né? É, porque eu peguei esse aqui, ó. Tá vendo? Ele já está ao quadrado aqui. A somatória dele já está ao quadrado, esse aqui. Sim. Tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Somatório de yi é 625 vezes somatório de xi ao quadrado é 0,4263 menos somatório de xi é 139,23 vezes somatório de xi é 1,83 dividido por 10 vezes xi ao quadrado, que é 0,4263 menos xi tudo ao quadrado, né? Que é 1,83 ao quadrado. Fazendo essa conta aí, vocês vão encontrar 12,74105678, tá? Muito bem. Vamos comparar os resultados? Vamos comparar os resultados. O valor de A é o... Ó, não esquecer. AY igual a AX mais B, né? Na verdade, o valor de A aqui é igual ao valor de M que a gente
calculou lá atrás, porque o M é o coeficiente angular, ou o A é o coeficiente angular, né? Qual foi o valor? Seria bom definir o número de casas decimais. Calma, depois a gente vê isso. Só quero comparar com vocês aqui, ó. Olha bem. O número aqui nós encontramos fazendo o gráfico na mão. 268,75. Olha o número que nós encontramos fazendo no computador. 271,90. 268 para 271 tem uma diferencinha? Tem. Essa diferencinha significa o quê? É o nosso olho ali, ó. Mas repara que esses valores estão muito próximos um do outro. E lembra que eu falei que o ponto que ele encosta no eixo X aqui, ó, que eu tinha até feito aqui, ó, se a gente prolongar isso aqui, ó, ele vai bater mais ou menos aqui em 10, né? Na escala aqui, ó. Porque o zero está aqui embaixo, né? O zero está aqui embaixo, tá vendo? Aonde ela vai bater aqui, ó, né? Se eu prolongasse essa escala para baixo, eu falei que é mais ou menos 10. Mas o que que deu? O que que deu no cálculo dos mínimos quadrados? Deu 12. Vocês estão vendo? O negócio funciona. O negócio funciona. Então, esse procedimento que a gente está fazendo aqui, ó, que a gente fez aqui, olhando para um gráfico ali, fazendo a coisa no olhômetro, é um procedimento que é respaldado, digamos assim, ele dá resultados muito próximos. Claro, imagina, isso daqui eu fiz numa régua, numa mesa digitalizadora, botando a régua aqui em cima, um trabalhão danado para fazer. Se você fizer num gráfico papel-metrado na mão mesmo, dá resultado melhor ainda, o resultado fica mais próximo ainda desse aqui, desse procedimento, que esse procedimento é um procedimento exato, né? Esse aqui é um procedimento matematicamente exato. Qualquer pessoa que fizer esse cálculo vai achar esse mesmo resultado, tá? Você vai ver que vai ficar mais perto ainda do que isso que a gente encontrou. Mas nada é exato. Hein? Não, exato no sentido de qualquer pessoa que fizer essa conta vai encontrar a mesma coisa. Esse outro aqui, ó, vai depender de cada um de vocês. Cada um de vocês provavelmente vai achar um valor ligeiramente diferente. Tá? É nesse sentido que eu estou falando que ele é exato, viu, Pedro? Aí você fala assim, ó, vamos fazer no Excel? Vamos, eu fui lá e fiz no Excel. Olha os valores que eu encontrei, ó. Olha aqui os valores que eu encontrei. Exatamente os mesmos. 271,91 aqui, ó. 271,90 é porque lá no Excel ele truncou aqui, ó. Truncou aqui, tá vendo? Dá 291. E o B, 12,74. Olha aqui, ó. 12,741, né? Truncou aqui, ó. Ele truncou aqui, ó. Tá vendo? O Excel fez exatamente... O que o Excel fez? Ele fez exatamente essa continha bonita que está aqui, né? Ó, o Excel pegou esses pontos aqui, né? Eu joguei, fiz uma tabela lá, joguei esses pontos lá na tabela, aí pedi para o Excel traçar o gráfico, né? Aí deu isso aí, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, para vocês não ficarem achando que... Aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Fiz exatamente essa conta aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo aí meu Excel, né? Sim. Só para mostrar para vocês, né? Tá vendo? A coisa funciona, tá? A coisa funciona. Bom, eu não demonstrei essas expressões, né? Mas isso aí pode até ficar como exercício para vocês fazerem, né? Minimizar essa função aqui, ó. Minimizar as derivadas, a derivada disso aqui em relação a A em relação a B, quer dizer, deriva isso aqui igual a zero em relação a A, depois deriva em relação a B igual a zero, vocês vão encontrar exatamente, isola o A, vocês vão encontrar exatamente isso aqui e depois isso aqui. Tá? É bem fácil de fazer isso, não tem nenhuma dificuldade. A única dificuldade é que tem que abrir esse somatório aqui, né? Isso é meio chato. E aí você tem que derivar termo a termo, porque isso aqui é uma derivada de N termos, né? Então, isso daí dá um pouquinho de amolação para fazer, tá? Bom. O que está faltando falar aqui? Está faltando falar o seguinte, esse método que eu acabei de falar para vocês, dos mínimos quadrados, dá para fazer na calculadora científica.
E por incrível que pareça, é mais fácil de fazer na calculadora científica do que fazer no Excel, igual que a gente fez aqui. Tá? Eu vou passar rápido aqui, porque isso daqui, na verdade, é um procedimento que vocês têm que fazer olhando, fazendo passo a passo. Isso daqui é uma calculadora Cássio, mas eu tenho uma aqui que não é da Cássio, essa daqui, ó, da Elgin, tá vendo aí? É parecidíssima com essa Cássio aí, mas não é da Cássio, é outra marca. Mas funciona, eu testei aqui, funciona exatamente igual. E provavelmente essas que vocês têm em casa também vai funcionar. Tá? Olha que interessante, ó. O negócio é o seguinte. Você pega e faz o seguinte passo a passo. Aperta a tecla Shift Mod, aí vai aparecer essas três opções aqui, ó. SCL, Mod e AL. Aí você vai lá e clica no 3 e depois no sinal de igual. Aí você limpa a memória da calculadora. Segunda coisa que você faz, clica a tecla Mod e escolhe a opção 3, que é a opção de regressão. E depois você escolhe a opção 1, que é a opção de regressão linear. Agora a sua calculadora está no modo de regressão linear. Depois depois de terminar a aula, que vocês podem tentar fazer isso aí. O passo 3 é o seguinte, ó. Quando ela estiver nesse modo, você vai digitar o X1. Eu botei essa tabelinha aqui do lado, que é uma tabelinha menor de valores, mais fácil. Você vai apertar X1 e aperta a tecla de vírgula, que é essa daqui que está em vermelho aqui indicada, tá? A seta em vermelho. Depois você digita o valor de Y. Então você vai digitar primeiro 0,1, vírgula 0,51. E na sequência você aperta a tecla M+, que é essa tecla que está com a seta verde aqui. O que vai acontecer? A calculadora vai armazenar esses dois valores, tá? Aí quando você fizer apertar a tecla M+, vai aparecer esse N igual a 1, significa que você colocou o ponto 1. Você vai simplesmente, no próximo passo, digitar 02,059. Aperta novamente M+. Aí ele vai aparecer N igual a 2, significa que você armazenou os dados da segunda linha. E você faz esse procedimento até o final. Quando acabar, o passo 4 é o seguinte: você vai simplesmente fazer a leitura dos dados, lembrando que você está fazendo uma regressão linear, você quer achar o valor de A e de B. Então, você vai apertar a tecla Shift, depois 2. Aí vai aparecer esse negócio aqui na sua tela, da sua calculadora. Vai aparecer essa coisa aqui, ó. Quando você navegar com essa tecla aqui, ó, quando você navegar com essa tecla aqui, ó, para lá e para cá, você navega para a direita, aí você vai achar esse negócio aqui e depois esse aqui, tá? Vai aparecer essa tela primeiro, você dá um clique, aparece essa, você dá outro clique, aparece essa. Estão aqui os valores de A e B. Se você digitar 1, você vai saber qual é o coeficiente angular. Se você digitar 2, você vai saber qual é o coeficiente linear. Simples assim, rápido. A calculadora tem esse script montado dentro dela, basta você entrar com os dados, ela já te dá o valor de A e o valor de B, se você seguir esse passo a passo aqui. Tá? Então, a calculadora científica é mais útil do que fazer as continhas e usar simplesmente esses botões aí, né? Se você souber usar essa coisa da memória, essa coisa das regressões e tudo, ela pode te ajudar bastante nos cálculos, né? Então, ó, simplesmente, ó, o 1 é o coeficiente linear. Ele está falando aqui que o 1 é o linear, né? Ele muda um pouquinho, tá vendo? Aqui a função aqui. O 2 é o coeficiente angular e o 3 é o coeficiente de correlação. Isso aqui não tem muito problema, não. Tá? Você aperta o 1 e aperta a tecla igual. Ele vai te dar isso aqui. Depois você faz o mesmo procedimento aqui, Shift 2, aí faz esse negócio aqui, tal, encontra esse quadrinho aqui, aperta o 2 e você vai achar o coeficiente angular. E aí por aí vai. Tá? E se você quiser calcular, ela calcula as incertezas também. Existe uma fórmula de incerteza que eu não discuti, que é essa fórmula aqui, ó, do coeficiente angular e para o coeficiente linear, que você também consegue, aqui, ó, você consegue também descobrir os valores desses somatórios, aí você joga nessa fórmula aqui, tá certo?
e aí você consegue determinar as incertezas, tá? De uma maneira precisa, né? Aos valores exatos, tá? E aí é isso. E aí finalizamos essa aula de hoje, tá? Claro que eu vou deixar esse script aqui para vocês, né? Eu vou disponibilizar depois essa apresentação para que vocês possam pegar esse script aqui e testar uns dados aí, tá? Vale muito a pena aprender a fazer isso na calculadora. É muito legal. Vocês vão ver que vai ajudar não só nessa disciplina, mas pode ajudar em vários outros momentos aí do curso. Pelo menos para fazer regressão linear, tá? Bom, vou parar o compartilhamento aqui, tá? De tela. Vocês pararam de ver minha... A minha não tem nem mod. Deve ter sim, Pedro. Olha com calma aí. Vocês pararam de ver minha tela aí? Sim. Ah, beleza. Bom, eu encerrei a apresentação. Oi? Está gravando ainda. Está gravando, eu vou parar de gravar aqui, que aí, não sei, né? Se vocês, a menos que alguém queira perguntar alguma coisa específica, senão eu vou parar de gravar. Se vocês quiserem, a gente continua mais um pouquinho aqui para tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, tá bom?